A graça e a paz, meus irmãos, estamos nós aqui, mais uma vez, para ministrarmos a aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema o modelo de uma igreja ideal. Já pensou alguém lhe convidar um dia e dizer, olha, vamos visitar tal igreja, porque aquela igreja é uma igreja ideal, é exemplo a ser seguido. E você vai com aquela expectativa, né, de saber o que seria uma igreja ideal. E a gente vai trabalhar esse tema aqui, o modelo de uma igreja ideal, baseada na palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 10. Eu gostaria de orar com você. Santo e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, muito obrigado por essa oportunidade. Ah, Senhor, nos ajuda a sermos membros de uma igreja ideal. Ó Deus, que possamos dar a nossa contribuição para isso, para podermos te servir e te agradar. E poder, ó Deus, ser exemplo para outras comunidades. Abençoa a nossa igreja, a nossa comunidade, nosso pastor, nossa liderança, todos que fazem parte da nossa igreja. Abençoa a escola bíblica dominical. Pai, fala conosco. Assim nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto-chave dessa lição está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes. Isso é o apóstolo Paulo, juntamente com seus discípulos, seus seguidores, né? Seus alunos na fé, Silvano e o jovem Timóteo. E escrevendo para a igreja que estava na cidade de Tessalônica, nessa carta aí, 1 Tessalonicenses. E Paulo escreve agradecido a Deus pelo bom desempenho, pelo bom exemplo de firmeza dessa igreja na palavra do Senhor. E uma igreja, para que se torne uma igreja ideal, porque uma igreja perfeita nós só teremos no céu, né? Onde tiver ser humano, nós teremos dificuldades. Mas uma igreja ideal, dentro das possibilidades, baseado naquilo que a gente pode fazer, naquilo que Deus permite e que Deus deseja que façamos, existe essa possibilidade. Então, nessa época aí, do apóstolo Paulo, a igreja que ele fundou lá na cidade de Tessalônica era uma igreja que vinha frutificando, dando exemplo, não é, a ser seguido, divulgando a palavra, vivendo a palavra, firme na fé. Então, quais eram as características daquela igreja e qual é a característica de uma igreja ideal? E aí nós vamos começar agora a falar sobre isso. Uma igreja ideal, a sua membresia se comporta de maneira tal em que a igreja como um todo, ela é uma igreja cheia de virtudes, né? E que virtudes seriam essas que a gente pode dizer? Ora, assim como a igreja do povo tessalonicense, uma igreja ideal é uma igreja que está firme na rocha, firme na fé. Ou seja, é uma igreja que tem firmeza na fé em Deus e em Jesus Cristo. É uma igreja que, assim, com a sua firmeza, ela frutifica, dá frutos, produz frutos. E, falando em firmeza, Jesus Cristo outro dia disse que para que a gente frutifique, é preciso que os ramos da videira, né, estejam firmes na videira, né? E aí vem aquela primeira pergunta, se a gente for analisar, porque é um parâmetro que a gente tem que tomar. Como estamos como cristão, como igreja do Senhor? Estamos firmes na fé em Deus, firme na fé em Jesus Cristo? Porque assim era
a igreja em Tessalônica. Ela tinha essa virtude. Uma outra virtude que eles tinham era fé, esperança e amor. Aquela igreja conseguia trabalhar esses três itens que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, lá no finalzinho, não é? O capítulo que fala da excelência do amor, né? E finalizando esse capítulo, o apóstolo Paulo diz assim: ora, agora permanece a esperança, a fé e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Lembraram dessa passagem? Então, essa igreja em Tessalônica, eles tinham isso em comum, não é? Firmes na fé em Deus e em Jesus Cristo. Eles tinham esperança, e esperança significa não uma coisa limitada ao aqui e agora, mas a esperança, ela nos remete a um futuro. E que futuro será isso? A esperança da segunda vinda de Cristo. Então, essa igreja era uma igreja que, através da esperança, ela tinha confiança, ela tinha estabilidade e tinha uma perspectiva de um futuro presente, que seria a segunda vinda de Jesus. Então, fé, esperança e amor. Amor, o amor é a base de tudo e ele faz com que a igreja tenha um relacionamento saudável, um relacionamento que frutifica, abençoador. Então, a igreja em Tessalônica, ela tinha essa qualidade e isso deixava Paulo feliz, grato a Deus, porque aquilo que ele plantou, aquilo que ele semeou, estava sendo reproduzido para toda a Ásia. E aí, uma outra virtude, porque uma igreja firme na fé, uma igreja cheia de fé, esperança e amor, uma igreja estabilizada, confiante, com um bom relacionamento, tornava-se uma igreja eleita de Deus, uma igreja amada e eleita. Portanto, meus amados e amigos, meus queridos irmãos, como a gente se sente enquanto igreja do Senhor, enquanto congregação, né? Como está a nossa igreja, nós nos sentimos amados, nós temos bons relacionamentos, o amor está presente entre nós, que facilita isso. Nós somos esperançosos na vida de Cristo, estamos firmes na fé em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. E mais outra virtude é a questão da paciência nas tribulações. Naquela época era uma época difícil, não tem a mídia que tem hoje, né? Mídia de massa, mas nós vimos que era uma igreja, como diz o texto, que respalda a nossa lição, 1 Tessalonicenses capítulo 1, de verso de 1 a 10, que todo o evangelho foi divulgado, não só em Tessalônica, como na Ásia, na Acaia, e diversos lugares foi divulgado, né? Então, aquilo que eles receberam não ficaram só para si, eles repassaram para os outros. Isso deixava Paulo por demais grato a Deus em ver que o trabalho estava frutificando e ramificando, né? Então, a igreja paciente nas tribulações. Aí eu quero perguntar aqui a todos nós, como é a nossa situação enquanto crente, enquanto servo do Senhor? A gente está firme na fé? Porque uma igreja ideal, uma igreja em que seus membros estão firmes na videira, não é? É uma igreja que não se abala nas tribulações. Nós temos exemplos aí do povo de Deus na travessia do Egito, que por qualquer bobagem começavam a blasfemar a Deus, começavam a murmurar, a questionar, a querer voltar para o Egito, a querer destituir Moisés do poder e da liderança, né? E a gente? Como é que está? Eu vou fazer aquela pergunta que a gente sempre pergunta, né? Se tocar no nosso calo, a gente, como é que se comporta? Como um cristão lá de Tessalônica,
que apesar das perseguições, apesar das tribulações, se mantinham firmes e inabaláveis. Então, para se entender uma igreja que seja uma igreja de modelo ideal, é preciso que os membros dessa igreja sejam pessoas que, mesmo em meio aos terremotos, mesmo em meio às tribulações, continua firme na rocha, perseverante, sabendo que Deus é Deus, sabendo em quem tem crido, porque são crentes que estão revestidos de toda a armadura de Deus para que possa suportar as astutas ciladas do diabo. Então assim era a igreja em Tessalônica, firmes, mas infelizmente às vezes a gente é crente, né? Ora, faz até jejum, oração, é frequente, participa, lê a palavra, mas não toque nos meus calos não, porque se tocar eu viro um bicho. A gente já escutou isso e escuta muito, né? Olhe, não mexa comigo não, porque olhe. Então, a gente precisa rever isso, não é? Um crente firme na palavra, um crente esperançoso na segunda vinda de Cristo. Ele pode até ser tribulado, pode até passar por situações difíceis, mas cada situação que vem é motivo para o crente perseverar, sabendo que o que espera da vida eterna é superior a toda e qualquer momentânea tribulação que a gente passa. Por aqui também diz isso a palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa compreensão. Precisamos, diante das tribulações, não murmurar, não blasfemar, mas não abandonar a congregação. Diante de problemas na igreja, diante de problemas, seja de qual for a ordem, nós precisamos nos manter firmes, sabendo que fiel é Deus. Até porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, diz a palavra de Deus. Portanto, nós precisamos ter essa compreensão e procurar entender, dentro da igreja de Deus, que tipo de material nós somos. Nós somos palha, que facilmente pega fogo. Nós somos feno, que é a mesma coisa, uma palha seca, né? Um capim seco, que qualquer coisa pega fogo. Ou nós somos ouro, prata, ou nós somos diamante, né? O metal mais duro que existe. Ou nós somos rocha. Precisamos compreender. Porque às vezes as nossas atitudes, o nosso comportamento é quem vai dizer que tipo de material a gente é dentro da nossa igreja. Se palha, se feno, né? se rocha, se ouro, se diamante. E aí a gente precisa reavaliar isso aí e tentar se encaixar como um membro ideal, como uma pessoa de Cristo, um servo de Deus, uma serva de Deus, como um soldado de Cristo, né? Pronto para enfrentar as dificuldades e perseverar. Porque quanto mais a tribulação chega, mais a gente deseja a vinda de Cristo. E aí nós precisamos ter essa compreensão que, dependendo do tipo de material que somos, dependendo das virtudes que há na nossa congregação, na nossa igreja, no nosso grupo cristão, dependendo das virtudes que temos, nós podemos ser uma igreja com maturidade ou podemos ser uma igreja imatura, né? E eu gostaria de ler na íntegra o que o autor, o pastor William Nunes, fala sobre igreja imatura e igreja com maturidade. Se uma igreja é imatura, a igreja reflete ciúme, confusão doutrinária, divisões, orgulho, arrogância e comportamento inconveniente. Agora, se é uma igreja madura, ela é uma igreja cheia de virtudes e ela reflete o amor crescente na unidade da fé e esperança firme. Então, a gente pode fazer uma rápida avaliação, não pode? Como é que estou eu no reino de Deus? Como é que eu estou contribuindo na minha congregação, na minha igreja, no meu grupo religioso,
para que a minha igreja seja uma igreja próxima ou uma igreja ideal, uma igreja que agrada a Deus, que é uma igreja que serve de modelo. Como a gente leu aqui, Paulo escrevendo diz: de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes. Você já pensou isso? Então, nós precisamos crescer espiritualmente e deixar de imaturidade, né? Então, uma igreja ideal, ela tem essas qualidades, ela vive a fé, a esperança, o amor, ela frutifica, ela está firme na rocha e ela é eficaz. Ser uma igreja eficaz é uma igreja que surte efeito para o seu propósito. E a igreja eficaz, ela está preparada para a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, para levar a sua igreja. Por isso, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, nós precisamos compreender uma coisa que eu fiz questão de deixar aqui para o final, para a gente fazer uma espécie de conclusão, né? Vejam, a gente vê muita injustiça nesse mundo, né? Mas a gente sabe que a gente está aqui de passagem porque nós temos um lugar bem melhor para irmos e o Senhor vai nos levar para lá. E aí nós vemos aqui nesse mundo algumas injustiças, ímpios prosperando e pessoas de Deus, pessoas justas, sofrendo. E muitas vezes a gente se revolta. E muitos dizem, olha aqui como eu estou, Jesus está lá no bem bom, Deus está no bem bom e eu estou aqui me ferrando. Eu já escutei isso, você já deve ter escutado, eu estou aqui sofrendo e não sei o que lá. E como é que você compreende essas coisas, né? O ímpio prosperando, o bandido ficando vivo e a pessoa de bem morrendo, sofrendo. E aí, a sua definição para isso é que vai dizer o seu nível, não é? Se você está como crente ideal, como crente que agrada a Deus, como crente firme na fé. Por quê? Porque, meus irmãos, mesmo que haja essas injustiças, a gente precisa voltar-se para Jó, voltar-se para Abacuque. Abacuque disse o quê? Ora, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que não haja curral no pasto, ainda que o fruto da oliveira minta, e a gente pode inventar até mil coisas, ainda que aconteça isso ou aquilo, ainda que não seja como eu quero que seja, ainda que a vida não esteja como eu quero, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. E Jó disse, olha, Deus tirou, me deu tudo, Deus tirou, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, não vai ser essas injustiças que a gente vê no mundo que vai nos distanciar de Deus. Pelo contrário, nós vamos ficar desejosos que essa injustiça acabe. E para essa injustiça acabar, a gente precisa frutificar. A gente precisa levar o Evangelho, divulgar o Evangelho, assim como faziam os crentes da cidade de Tessalônica. Então, nós precisamos ter esse comportamento de divulgar enquanto é tempo. Porque muitas igrejas, elas trabalham demais, mas voltadas só para si. A igreja de Tessalonicenses, não. Ela é uma igreja que trabalhava para si, mas divulgava o Evangelho para todos os confins da terra. Então, nós temos que fazer uma igreja voltada para a gente e voltada para o próximo. É essa igreja que agrada a Deus, é essa igreja que é ideal, que a gente pode chegar lá, dependendo de mim, dependendo de você, dependendo de nós. Então, vamos pedir que Deus nos reestruture, que Deus nos corrija, que Deus nos conserte, que Deus nos endereite e coloque a gente no prumo certo, no caminho certo, para sermos essa igreja e orgulhar as pessoas e servir de modelo a demais outras organizações cristãs. Então, assim nós terminamos a aula. Que Deus abençoe a todos nós e venha para a Escola Bíblica Dominical. Assista, dê seu ok aí, não é? Participe. Quando voltar às aulas presenciais, venha para você crescer aqui na Escola Bíblica Dominical, que é a melhor escola do mundo. Que Deus assim nos abençoe.